Olá, Olá, Eder, tudo bem? tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Cadê todo mundo? Tô esperando o pessoal chegar mais um pouco. Minha irmã falou que ia entrar, até agora nada. Você não vai entrar? Oi, eu não consegui entrar essa bolsa, essa internet funcionando. Tá sim. Tá normal. Aqui não tá, não. Será que é o meu G3 que tá ligado? Não, aqui ó, o G3 tá ligado, tá desligado, tô pelo Wi-Fi. Gente, eu não sei o que tá acontecendo, porque nem o meu Telegram aqui tá entrando. Nossa, que estranho. Eu tenho o Zoom aqui, eu ia usar o Zoom daqui, agora eu tive que baixar o Zoom no celular. Vou morar pela essa Desliga o internet celular aí. dele de novo. Tá precisando. Tive que atualizar o Zoom aqui no notebook. Ultimamente a coisa nessa internet aqui tá só por Deus. Ai, Jesus. Minha irmã tá brava, gente. Tadinho. E eu que levei a bronca, porque eu desliguei o áudio. Só um minutinho. Mãe, como que liga o trem, mãe? É só virar, né? Eu ia fazer isso também. É isso que faz, mãe. Já porque tem... Te coloquei no mudo só pra... Gente, ó, sem condições esse negócio de aula online, tá? Sou grato ao Senhor pela internet, mas ó, Tá tenso. não recomendo. Oi, Gê, tudo bem? Oi, bem? Graças a Deus.
Nossa, muito escuro. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos começar a nossa aula. Amém. Agradecendo ao Senhor pela oportunidade, né, que a internet nos dá. Eu gosto, eu não gosto, mas não temos muita escolha. E graças a Deus a gente tem essa possibilidade de estudar, conversar, enfim. Mesmo que seja à distância. O meu não tá dando com fome. Vou esperar vocês se estarem confortáveis, aí a gente já começa, tá? Todo mundo ok? Todo mundo me ouvindo? Sim. Perfeito, então. Bom ver vocês. E a parede do Rafa. Mas é bom ver vocês. Cara de pau, não acredito. Meus irmãos, a gente está fazendo essa aula nesse modelo. Se Deus quiser, vai ser bem por enquanto. Em abril a gente volta, se o Senhor nos permitir. Se Ele não permitir, Ele continua sendo bom, então a gente continua sendo grato. Mas o objetivo não é que a gente fique muito tempo nesse formato, não. A gente ficou muito tempo no ano passado e não é tão proveitoso. Mas a gente pode fazer com que seja. Então, tenham em mente que é uma aula, vocês vão ter oportunidade para quem quiser falar, só abre o microfone e falar, ou levantar a mãozinha aí nas reações e eu dou a vez para falar sem problema algum. A aula está sendo gravada, a gente poder disponibilizar no YouTube depois. O canal ele é de acesso apenas para nós, tá? Ou melhor, ele é público, mas as aulas serão apenas de acesso para o pessoal da igreja. Os vídeos não ficaram listados, porque não é o nosso objetivo criar conteúdo, é dar aula mesmo. Então, esse é o nosso ambiente. A gente vai deixar disponível lá para caso alguém queira rever, tirar alguma dúvida, ou caso alguém não esteja aqui, não esteja presente, queira assistir, poderá acompanhar a aula posteriormente. E basicamente é isso. Antes da gente começar, a gente vai orar. E eu queria saber se alguém tem algum pedido de oração. Eu. Rafa. Não apareceu. Eu tava deitado aqui. Peguei esse irmão. Não, irmã, é porque eu tô na minha cama, então a cama chamou, você sabe, né? A cama chama. Ah, desperta. Tenho muitos amigos, muitos conhecidos que
estão passando muita dificuldade por conta do Covid. Fiquei sabendo hoje, mandei até no grupo. Nós temos um grupo lá, de um grupo de amigos meus, que de vez em quando a gente se reúne para fazer churrasco, jogar videogame. E aí a mulher de um deles mandou mensagem falando que ele estava 8 dias na UTI. E ele está bem mal, que é o Léo. Fiquei sabendo também que o Éder, o marido da Jaque, que é uma amiga minha, também está internado. Se eu não me engano, ele está na enfermaria. Ele não chegou aí, mas ele está internado e não está bem. Além de duas mães de duas amigas minhas que faleceram essa semana. Meu Deus. Então, acho que, no geral, para todas as famílias que estão passando por essas dificuldades, né? Sim. Mais alguém tem algum pedido, gente? Não, então vamos orar. Santo Senhor, obrigado pela sua bondade, graça e misericórdia, porque o Senhor nos dá a graça de termos vida e vida em abundância, não apenas essa aqui, mas aqui nos garante a vida eterna. Senhor, nós temos esse privilégio, ó Pai, de poder estarmos juntos, mesmo que distantes. Nós já passamos por isso no ano passado, e mesmo com todas as impossibilidades, ó Deus, que essa situação nos traz de presencialmente comungarmos, ó Deus, passar um tempo juntos e principalmente louvando e adorando o Senhor e aprendendo com o Senhor, mesmo sem essa possibilidade, ó Deus, nós queremos agradecê-lo e agradecer principalmente, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado não só saúde, mas condições de estarmos nessa aula. Senhor, eu quero pedir por aqueles que não podem, por aqueles que de alguma maneira se acham impedidos, ó Deus, ou que não têm uma estrutura simples, ó Pai, como internet, um computador, um celular, que possa abranger, ó Deus, essa possibilidade de assistir uma aula, acompanhar uma aula como essa. Tem misericórdia de cada um deles, que nós possamos, ó Deus, achar meios, ó Pai, de alcançar cada um dos nossos irmãos da congregação presbiteriana no Miguel Badra. Pedimos, ó Pai, que também em relação à saúde de cada um, o Senhor continue protegendo e fortalecendo. Nós temos muitos casos, muitas histórias, ó Deus, de pessoas próximas a nós e até se não são tão próximas também, mas que têm sofrido, ó Pai, por conta dessa pandemia. Então, Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas também, ó Deus, dos teus filhos, dos teus santos, ó Deus, nessa terra que têm sido acometidos pela doença, e seus familiares também, Senhor, que sofrem quando tudo diz respeito a esse cuidado, a falta de leitos, a falta de estrutura, Pai, no Sistema Único de Saúde, tudo isso, Senhor, eu peço que o Senhor olhe e venha com a tua mão poderosa, Pai, para dar saúde, ó Deus, estrutura onde não tem. Nós pedimos pela tua mão poderosa, que é capaz, ó Deus, de promover saúde onde não há, que pode, ó Deus, fazer com que a situação, a distribuição de vacinas, tudo isso seja consertado, seja alterado para a honra e glória do teu nome apenas. Agradecemos, ó Pai, por toda a linha de frente, por todos aqueles médicos, enfermeiros e profissionais, ó Deus, dos hospitais que estão se colocando, ó Pai, em risco para poder atender essas pessoas. Agradecemos porque a maioria deles já foi vacinado, já foram vacinados também, mas ainda assim, ó Pai, ainda assim é perigoso, ainda assim é complicado toda essa situação. Por isso, tem misericórdia, Senhor. Nós pedimos, tem misericórdia. Ajude-nos, ó Deus, a não perder a, a reverência ao Senhor, mesmo diante dessa situação online. Ajude-nos, ó Deus, a levar
em conta, ó Deus, e ter o nosso coração voltado para a Tua Escritura, que vai nos ensinar mais uma vez, e a internet o Senhor proporcionou para que tivesse fins como esse também. Então, nos ajude, Senhor, em tudo isso. Para nós é difícil, é chato, é complicado, nós de fato reclamamos e pedimos perdão por isso também, mas nós queremos agradecer, ó Deus, e bendizer o Teu santo nome, que continua sendo proclamado, pela Tua palavra que continua sendo estudada e revelada ao Teu povo, com toda essa situação. Ser conosco, ó Deus, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, gente, vamos lá. Rafa, eu não mencionei os seus amigos, mas eu orei por eles intrinsecamente, tá? Que eu não lembro o nome de cada dos que você tinha colocado no grupo. Mas a gente ora no final de novo específico. Gente, vamos lá. A gente está falando sobre o que é teologia, para que isso serve, para deixar um pouco mais aclarada a nossa mente em relação a isso. Nós falamos muito de teologia, consumimos muita teologia, mas faz necessário que a gente saiba qual é a base dela e por que a gente difunde tanto, por que a nossa igreja, as igrejas reformadas, igrejas bíblicas e sérias fazem questão de falar a respeito da teologia reformada, para responder perguntas como a que eu ouvi há alguns dias atrás. Para que o que é teologia reformada? E aí, de maneira simplória, eu falei que teologia reformada é uma teologia que tem como sua base a reforma protestante, que tem como base voltar à Escritura. E voltar à Escritura não é um negócio que é eventual, não é algo que seja... de tempos, eu acho que minha internet está instável. Se falhar alguma coisa, vocês me avisem, tá? Não é algo que a gente tem que fazer de vez em quando. Voltar à Escritura é o chamado para todo homem a partir da queda. E aí a gente vai ver agora nessa segunda lição, que tem como título Fake News, os perigos da falsa teologia, ou por que isso é necessário. O nosso texto básico é 1 Timóteo 4, do 1 ao 9, mas a gente só vai ver ele lá na última parte dessa aula, tá? Então, abra aí 1 Timóteo, capítulo 4, verso de número 1 ao verso de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Está bem pequenininho aqui. E eu não consigo subir mais. Consegui. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade.
pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e daqui há de ser. Fiel é essa palavra e digna de aceitação. Pois bem, meus irmãos, então, o que Paulo está instruindo esse jovem pastor a combater? Algo que para nós não é novo e para ele muito menos, né? A gente vê bastante no Novo Testamento essa condenação, não é condenação a palavra, e também mas essa luta contra esse ensino falso. Quando a gente faz parte de uma comunidade de fé que tem um ensino complicado, louco, errado, seja lá o que for, a gente não faz uma mudança e a gente muda para uma igreja reformada, a gente precisa fazer o exercício que vocês fizeram no final dessa lição, que ele já pede para vocês fazerem, se imaginarem saindo de uma igreja e pensar em quais são as razões para isso. Eu não sei melhor, eu acredito nas razões que vocês já me explicaram sobre por que vocês saíram de outras igrejas. Eu também já expliquei a minha para vocês. Mas hoje, como é muito comum as pessoas apenas trocarem de igreja por questões pessoais ou por questões de preferência ou predileção por pastor A ou B, estrutura, liturgia de culto A ou B, seja lá o que for, a gente já enxerga o quanto essa falsa teologia, esse falso ensinamento vai minando das pessoas a verdade da Escritura. Isso não é novo, como vocês sabem, nós já mencionamos isso a respeito de Gênesis 3, mas a gente vai revisitar isso nessa primeira parte. Quando a gente fala sobre falsa teologia, a gente precisa pensar nessa figura do veneno da serpente, porque ela é quem começou toda essa difusão de fake news, que é a propósito dessa aula, né? Gênesis 3, capítulo 1, Gênesis 3, do verso 1 ao 5, aliás, mostra como essas fake news elas surgiram. E diz assim, ó, Gênesis 3, verso do 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a gente costuma contar essa história bíblica, essa narrativa bíblica para as crianças, por exemplo, eu acredito que muitas vezes quando a gente vai falar um pouco a respeito disso, a gente sempre parte daquele princípio de que o que está em jogo aqui é apenas ser parecido com Deus ou fazer com que a humanidade caia, coisas assim do tipo, né? Essa visão ela não está errada, mas ela está incompleta. O que a serpente ela está fazendo aqui é exatamente começar um padrão que vai se perpetuar durante toda a história da humanidade, de pegar algo que Deus falou e deturpar isso e falar exatamente o contrário disso, enfim, tentar desmentir o Senhor em relação àquilo que ele falou. A fake news, ela tem essa base, é assim que ela começa. Vocês já compartilharam fake news em algum momento da vida de vocês e depois se arrependeram? Já aconteceu de vocês mandarem uma notícia assim para alguém, algum grupo de WhatsApp? Inocentemente, mas já fiz. Você lembra do que era? Não, eu só lembro, assim, vagamente, faz tempo, bastante tempo já. Eu sei que eu postei, eu não lembro o que era,
Aí a Silvana que falou, Zane, aquilo é mentira, pelo amor de Deus, aquilo é fake news. Aí eu corri lá, aí foi onde eu comecei a ter mais atenção a pesquisar as fontes, né? De onde estão vindo as informações. Hoje em dia, para mim, compartilhar alguma coisa, eu tenho que ter certeza que é real. Vocês já fizeram isso em Facebook, por exemplo? Eu lembro que no Facebook tinha uma época que, nossa, era muito, 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 muito mesmo. Não sei se hoje ainda é, mas hoje tem mais campanha contra. Mas alguém tem algum caos assim para contar sobre fake news que compartilhou ou que recebeu, sei lá, de grupo de família e tudo mais? O Ever. Oi, Oi, pessoal, boa tarde. boa Desculpa. tarde. Eu lembro Lembra que saiu uma notícia da morte do John Piper? Na Nossa, verdade, tiraram uma conclusão referente acho que um texto do livro dele, eu não lembro exatamente. Eu sei que, tipo assim, até então era a morte dele, depois não, John Piper não estava morto. Eu lembro disso. essa também é bem clássica. Eu lembro disso também. Cara, tem um monte. No grupo da igreja, teve uma época. Olha quem tá aí. Hein, cara? Olha que folgadinho. Teve uma época no grupo da igreja que, na verdade, sempre que tem alguma coisa de igreja perseguida, de missões assim, é uma enxurrada de informação errada que manda e tudo mais. Aí teve uma época que o Carta Viva lá na igreja teve que fazer uma força-tarefa para poder parar com essas coisas, né? Porque daí o irmão recebia 10 pessoas foram queimadas na África, eram cristãos. E a gente fala, ué, mas como assim? Então, a necessidade que a gente tem de informação e a necessidade de exclusividade também, a gente meio que se acha, né, na nossa cultura atual, que cada um é um repórter. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava voltando de São Paulo, era por volta de umas 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite. E eu estava no trem da linha Coral, eu estava no último vagão, que quando para aqui na estação de Poá, fica mais fácil para sair. Aí eu estava dormindo, ouvindo música assim, eu estava na janela, eu estava tranquilaço aqui, de repente começou a ouvir um barulho, um monte de gente correndo na minha direção, na direção do final do vagão mesmo. Imagina que o trem inteiro tá vindo para o seu vagão. Pronto. E aí eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a pessoa que estava do meu lado também saiu, e a pessoa que estava na minha frente também levantou e ia fazer alguma coisa. Quando eu vejo, tinha pessoas assim, quase que em cima de mim, tentando sair pelas janelas para quebrar os vidros e tudo mais. E aí, começaram a tentar quebrar as janelas e abrir as portas, e o trem parou, obviamente. A gente estava entre Tatuapé e Corinthians Itaquera, eu acho que era meio que no mesmo, acho que na Carrão ali, na estação Carrão. E aí a galera começou a descer do trem, e aí que eu vi que estava acontecendo. Alguém falou assim, arrastão. Eu falei, mano, já era. Aí, aquele empurra-empurra, um monte de gente. Tinha uma senhora que tava quase sendo esmagada por um monte de homem, assim. Eu coloquei ela para trás de mim, para ela ficar onde eu estava sentado, porque ninguém ia para lá. Enfim, moral da história é que depois de muita confusão, acharam quem era a pessoa que estava fazendo o arrastão. Não entendi até hoje até agora se realmente foi isso, porque arrastão, acho que são várias pessoas, né? Não sei se é uma pessoa roubando é arrastão, mas enfim, eu acho que não era arrastão, que alguém roubou algo de alguém e aí, enfim, sei que começaram a pegar esse cara daí para trás de mim, no final mesmo do vagão, começaram a bater nele e um monte de mulher chorando, criança e gritando, vai matar ele, aquela coisa toda. E aí eu preocupado com essa mulher e mais uma moça que quase tinha sido jogada para fora do trem, que ela conseguiu voltar e ela estava tremendo de medo e chorando muito, e uma mulher com uma criança também. E aí quando eu olhei
para a situação de um modo geral, porque daí a gente tirou essas mulheres que estavam lá, perto da confusão, para o outro vagão que já estava um pouco mais vazio. Eu olhei que estava todo mundo fazendo o clássico jornalista amador, que é de filmar a situação. Meu Deus. Ninguém estava preocupado com arrastão, porque se estava preocupado com arrastão, a primeira coisa que eu fiz foi tentar esconder meu celular. Mas o resto não estava nem aí para arrastão, estava tentando filmar a situação. Imagina, teve gente que se machucou, um monte de coisa, gente, sabe, sangue no vagão e o povo tentando filmar, porque todo mundo tem esse desejo de ser jornalista, de querer ter um furo de reportagem, uma história para contar e tudo mais. E é assim que surgem as fake news. Porque talvez, se essa filmagem de uma daquelas pessoas rodou a internet, chegou para você, você talvez tenha recebido ela como, olha, matança no trem na linha Coral, 5 homens armados fizeram um trem inteiro de reféns. E aí depois veio a polícia, sabe? Vai contar para você tudo errado. E é tão estranho porque eu estava lá, eu não sei da história completa. Eu não faço ideia se realmente foi um arrastão. E as pessoas que estavam lá no trem comigo também não fazem ideia, porque a gente estava só no meio da confusão e tentando se proteger, ajudar uns aos outros e pronto. Mas o ser humano com vontade de querer passar uma informação, não apenas de consumir, mas de passar uma informação, ele vai ter esse ímpeto de mudar a história ou falar sobre a história de acordo com o seu próprio interesse. Fazendo isso, o homem ele pega algo que é verdade e transforma numa mentira. Pronto, esse é um instinto que o homem tem de maneira natural. Ele vai contar a partir da sua própria versão. Só que quando a gente olha para esse texto, a gente sabe que a serpente ela faz isso de maneira intencional. E é aqui que a queda ela começa a ter os seus padrões de replicação, ou melhor, as suas bases de fundamento. Um homem, para cair no engano do pecado, ele precisa ter a verdade informada para ele de uma outra forma, logo, uma mentira. É o que acontece com Eva nesse momento. Só para vocês entenderem como o veneno da serpente ou como a fake news ela funciona, eu vou tentar aqui mostrar para vocês no meu Word aqui que eu abri. Eu vou digitando ao mesmo tempo, não se preocupem, tá? Espero que não seja ruim para vocês. Olha como o veneno da serpente se manifesta. Primeira coisa que ela faz é fazer essa seguinte pergunta. É assim que Deus disse? O que isso aqui significa? Eu estou com uma genebra enorme aqui, não tem nem espaço para colocar minhas coisas. O que isso significa? Significa que para uma teologia falsa começar a nascer, alguém precisa questionar a verdade. E não só a verdade, mas a verdade que é dita por Deus, que é a verdade, obviamente, né? Dá para ver? Tá muito pequeno, gente, aí? Tá tranquilo? Tá bom. Tá bom? Ok. Uhum. Então, a primeira coisa que as pessoas fazem para criar-se uma falsa teologia é questionar a verdade dita por Deus. Isso é a base desse movimento, dessas pessoas. A segunda coisa que a serpente faz, no texto que a gente leu em Gênesis 3, perguntar o seguinte. A pergunta dela, aliás, termina com: não comereis de toda a árvore do jardim? O que isso significa? Não apenas colocar em questionamento aquilo que o Senhor fala, ela vai deturpar a verdade. Não basta apenas perguntar. Porque daí você pode falar assim, Everson, mas eu não posso questionar, por exemplo, as coisas que
que você ensina, que o Vinícius ensina, você deve questionar, que daí é uma pessoa informando o que a verdade fala. E a gente pode errar, a gente pode, de alguma forma, por conta da nossa limitação, seja lá do que for, a gente pode errar. Então, isso tem que ser questionado, o ensino tem que ser questionado. Mas o que a serpente ela está fazendo, ela está não apenas questionando a verdade dita por Deus, mas ela está deturpando a verdade dita por Deus. É claro que Deus não tinha falado que não era para comer de nenhuma árvore do jardim. Ele tinha falado para ela não comerem de tudo que tinha no jardim, toda a árvore do jardim, menos aquela. Lembra que a gente falou, por exemplo, sobre a ideia deturpada que a Eva tinha também da informação, né? Como foi transmitido para ela, ela entendeu que não podia nem tocar, não podia nem chegar perto, que isso evidencia algumas outras coisas, como uma predisposição ao pecado que a Eva tinha, mas a gente já falou disso também anteriormente. Uma terceira coisa que caracteriza o que a gente está chamando aqui de veneno da serpente, que é a mesma coisa que uma falsa teologia, é o que a serpente continua fazendo, que é dizer o seguinte, ó: é certo que não morrereis. O que agora ela está fazendo não é apenas questionar ou deturpar, que é, quando eu falo deturpar, eu estou falando de algo muito mais sutil do que apenas dizer que não é. Primeiro, ela usa da sutileza, que vai ser combatida muito tempo depois também pelos apóstolos do Novo Testamento. Agora, o que ela está fazendo é contar de fato uma mentira, que no caso é uma desvirtuação, nem sei se é assim que se escreve, desvirtuação do caráter de quem fala. Opa. Porque se ela falasse assim, não, é certo que não morrereis. Ou melhor, se ela falasse assim, ah, mas será mesmo que foi isso que ele entendeu, amiga? Você não entendeu, ou o que ele falou, você não entendeu errado, não? Ela está falando assim, não, é certo que não morrereis. Deus está exagerando com isso. Ele falou que vocês vão morrer, mas não é para tanto, não é o que ele está querendo dizer. Logo, o caráter de quem fala está sendo colocado à prova. Então, é isso que a falsa teologia faz. Ela não vai chegar para nós e vai dizer assim, ah, não sigam isso, esse Deus é falso. Ela vai pegar os elementos que são da teologia verdadeira, os elementos bíblicos, aquilo que o Senhor nos ensinou, e ela vai fazendo essas pequenas desconstruções na mente das pessoas para fazer com que aquilo que é um fundamento não seja algo basilar, seja algo que possa ser relativizado, subjetivizado, que possa ser negociado. É aqui que o perigo mora. E eu não tinha ideia disso até que a teologia reformada pudesse me explicar isso, pudesse me clarear em relação a isso. Porque hoje a maioria das igrejas, elas contribuem para que uma teologia falsa seja cada vez mais difundida. E como elas vão fazer isso? Às vezes elas não vão se apropriar de uma falsa teologia como a teologia da prosperidade, ou ou elas não vão ser tão escancaradas como a teologia da cura e da libertação. Mas aí o que as igrejas elas vão fazer? Elas vão se fundamentar em teologias próprias, elas vão pegar algo que seja da sua denominação e vão transformar isso, potencializar um costume, por exemplo, vão potencializar um uso, vão menosprezar a vida diária de outras igrejas para poderem também construir a sua teologia. Meus irmãos, o que a igreja presbiteriana faz não é se vangloriar por conta da sua própria teologia, porque todos os usos, aliás, e costumes da igreja presbiteriana precisam ser também questionados se eles vão contra a palavra. E a única coisa que vocês precisam prometer, ou melhor, que vocês prometeram quando vocês estiveram diante da igreja fazendo a profissão de fé de vocês,
era baseado exatamente nesse ponto. Eu faço parte dessa igreja enquanto ela for bíblica. É a única, é tudo que vocês, a coisa mais, digamos assim, mais forte que vocês disseram, né? É a promessa mais forte que vocês fizeram. Então, se a igreja não for bíblica, vocês não têm nenhum tipo de responsabilidade de manter o vínculo com ela. Vocês estão isentos disso. Vocês podem sair da igreja tranquilamente. Porque o que essa igreja está fazendo, e não é porque vocês são melhores do que a igreja, ou a igreja não abraçou vocês, ou a igreja não foi legal com vocês quando vocês chegaram, ela não foi hospitaleira, mas é porque essa igreja, quando ela deixa de ser bíblica, ela está nada mais, nada menos do que repetindo algo que a serpente já estava destilando desde o Éden. Questionando a verdade dita por Deus, deturpando a verdade dita por Deus, mentindo e desvirtuando o caráter daquele que estava falando, daquele que tinha falado. Não apenas isso, mas o que a serpente faz também ela fala o seguinte, ó. Opa. Ela diz assim: porque Deus bem sabe. Alguém leia o resto para a gente, por gentileza. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Beleza. A voz da Suzane pareceu do Darth Vader agora. Eu acho que foi tua internet, cara. Olha o que a serpente ela vai fazer agora. Fechei a janela, deu um calor. Ela vai fazer o seguinte: ela questionou a verdade, ela deturpou a verdade, ela não apenas mentiu, como ela desvirtuou o caráter de quem fala, e ela faz o seguinte: ela traz o engano para a mente dessa pessoa que está ouvindo o que ela está dizendo, fazendo uma promessa errada. No caso aqui, ela está prometendo uma glória igual à de Deus. E não apenas isso, mas ela está destruindo, ela também está desvirtuando o caráter de Deus. Opa. Ô, Everson. Oi. Se ele dizendo essas coisas aí, se encaixa bastante com o que um comentarista disse também na revista, que ele disse que na teologia serpentílica, ou da serpente, Deus é um ser mentiroso, mesquinho e injusto. E os homens são seres maravilhosos, autônomos e injustiçados por ele. É exatamente isso. Reverendo Alceu Lourenço, ele já foi na nossa igreja, um cara muito legal. E a gente tem um problema, nós que somos, né, da teologia reformada, que quando nós vamos expor nossa posição sobre Deus, principalmente sobre o domínio dele, a soberania dele, nós somos acusados que o nosso Deus é o diabo. Como assim? Como já te acusaram disso? Como foi isso? Já vi várias vezes. O Deus calvinista é o diabo. Porque ele quer o mal das pessoas, né? Sim, porque ele não quer salvar todo mundo, porque ele permite catástrofes, porque ele pode salvar a mulher do estupro, mas ele não salva. Eu já ouvi coisas assim também. Mas nunca tinha ouvido que era o diabo. Eu vi coisas erradas, assim, tipo, o Deus de vocês não é o certo. Que é a mesma coisa, né? Porque ele não tem ele não dá essa proteção para as pessoas, né? Se Deus é bom, como vocês falam, se ele é amor, como vocês falam, então por que tem tanta desgraça acontecendo? Mal sabe as pessoas que são elas mesmas que promovem isso, né? Enfim, é triste, é triste. Esses dias eu ouvi, faz um tempinho já, eu estava conversando com uma pessoa, com duas pessoas, e uma delas perguntando para mim sobre o seminário, falou sobre filosofia, né?
E eu falei assim, nossa, é muito bom, é muito legal a matéria em si, né? E daí uma outra pessoa que não era presbiteriana também, ela fez um comentário a respeito de como filosofia não era algo que ela gostava, e ela não menosprezou, assim, mas na cara dela deu para perceber o quanto, tipo, isso parecia supérfluo, assim, para ser Nojo. estudado. E eu confesso para vocês que na minha concepção era um negócio que não tinha tanta, assim, era legal, eu sempre gostei por ter feito psicologia um tempinho, mas não era um negócio que eu achava assim, putz, extremamente importante, né? Tanto que se você vai estudar psicologia hoje, você pula toda a filosofia clássica e passa para a psicologia moderna, já com esses nomes mais contemporâneos, que é Freud, Jung e tudo mais. O que é um ledo engano, exatamente. É uma coisa que não faz muito sentido. E aí, no seminário, a gente começou, a gente já gostava, mas a pessoa passou a ter mais gosto pela filosofia, e uma das coisas que mais me chamou a atenção era do quanto ela é importante para a gente entender como a gente pensa. E eu instigo vocês também a se perguntarem por que que o ser humano pensa da maneira como pensa. Vocês vão parar na filosofia, porque alguém falou. Porque alguém... Eu vou só mutar aqui o microfone de vocês, tá, gente? Aí depois, se vocês quiserem falar, vocês avisam. Ou corta, aperta aí. Enfim. Porque alguém falou sobre algo, propagou isso de uma maneira como se fosse a verdade, e as pessoas passaram a compartilhar isso. As pessoas passaram a tomar isso como verdade da sua vida. O que a gente faz a respeito da teologia falsa, nada mais, nada menos é do que quebrar esse tipo de engano, lutar contra esse tipo de engano, e vocês vão ver no texto que a gente leu de 1 Timóteo, logo mais perto do final da aula, que é um assunto que vocês também já viram quando a gente estava pregando sobre Colossenses, e que não é um assunto apenas repetitivo porque não tinha assunto no Novo Testamento. É porque assim que o evangelho começa a ser proclamado para outras nações, o que vai acontecer, a tentativa da serpente vai continuar sendo proliferada de destilar um veneno que é o entendimento errado a respeito daquilo que o próprio Cristo fala. Hoje, eu tenho que lidar com questões e com pessoas que falam a respeito, que falam assim, você usa o argumento bíblico, e argumento bíblico não é coisa bonita de se falar, não é um negócio fácil de se falar. É você olhar para a pessoa e falar assim, é a Bíblia quem fala isso. E a pessoa ela retorna para você dizendo assim, não, eu sei que a Bíblia fala, mas sei lá, não sei, parece que vocês estão querendo colocar Deus numa caixinha. Você fala, não, não é, não é. É porque se Deus não for se falar mais ou além do que aquilo que ele já falou, as pessoas elas vão andar numa confusão. E aí até eu tento contar minha experiência pessoal para as pessoas, mas ainda assim para elas não parece valioso. Olha o que eu estou fazendo, estou usando a palavra, estou tentando depois usar um argumento de experiência para ver se ajuda, mas ainda assim as pessoas elas querem fazer o que querem fazer porque a cabeça delas está envolta de filosofias. Eu estou falando de crente, está envolta de filosofias de ensino bíblico manco, falho, e muitas vezes deturpado. Então, assim, agradeçam a Deus a oportunidade de falarem sobre isso, de terem aula sobre isso, porque cada vez mais tem sido mais difícil combater esses falsos ensinos. Rodrigo, pode falar. Everson, quando a gente pega esse fio que você vem traçando aí da serpente, o que é interessante aí é que chega ao ponto onde o Rafael mesmo citou aqui, o autor da revista, em que Deus é colocado como mesquinho, é que a maneira com que a serpente coloca a sua posição é que Deus havia negado ou não passado alguma informação correta
Ou seja, Exato. Deus não havia dado toda a informação acerca da verdade. E aí, em seguida, a serpente insere uma nova informação que era necessária. Então, ou seja, eu coloco em dúvida de que Adão e Eva têm a verdade absoluta, eu digo que Deus não disse toda a verdade, e eu ensino uma nova verdade, ou seja, eu ensino, na verdade, uma mentira, uma fake news, né? E quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê mais ou menos esse desenrolar, né? Quando os apóstolos implantavam uma igreja, chegava sempre alguém dizendo, olha, eles ensinaram, mas falta alguma coisa, ensinaram toda a verdade, vocês precisam ainda guardar a lei, vocês precisam ainda flertar com outros ensinos, e é sempre inserindo uma fake news, uma informação nova. Sim. Então, assim, a verdade absoluta que nós detemos não é toda, né? Perfeito. Esse é um outro aspecto que eu não coloquei aqui, mas é exatamente isso. Tá incompleto a informação. A verdade de Deus é essa, ela é bíblica. As pessoas elas creem real, creem real, elas falam, olha, não, eu creio. Eu creio. Eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Quando vocês forem conversar com uma pessoa que tem uma teologia errada e ela tiver alguma dúvida e tiver relutante, volta para a base da conversa e fala assim: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Deixa ela responder. Você crê que o Espírito Santo inspirou homens para escreverem a palavra de Deus, certo? Certo. Você crê em tudo isso? Fechou. Então, pronto. As bases do nosso argumento são essas. O reverendo André Escordamalho, ele falava isso para a gente. Coloquem as cartas da conversa antes de conversar. Porque se a pessoa ela não acreditar, ela precisa ser confrontada com a declaração que ela deu no começo. Você fala, mas é a Bíblia que fala, e você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Aí ela vai ter que questionar a maneira como ela crê na palavra de Deus. E aí é legal, porque daí o Espírito Santo já vai fazendo uns negócios na vida dela, e ela vai atrás, é maravilhoso. Mas é sempre importante a gente colocar isso em voga, porque quando a pessoa fala que a palavra de Deus ela não é tudo isso, ou que não é bem assim, ela está repetindo um comportamento que é oriundo da queda, e ela está dizendo que a palavra está incompleta. É muito mais do que eu tentar juntar vários argumentos arqueológicos para provar para ela. Aliás, essa semana saiu mais um, se eu não lembro quais foram. Alguém lembra quais foram os textos que encontraram? Acho que foi de Oséias. De Osés, e tem mais um que Eu não lembro o outro, não. Encontraram dois porções de dois textos bíblicos do Antigo, mas em grego. Depois eu vou ver se eu acho o artigo. Eu comecei a ler e não terminei, eu mando para vocês. Enfim, mesmo que eu tente levantar para essas pessoas todo tipo de argumento arqueológico, que são inúmeros e realmente são extremamente mostram o quanto Deus cuidou para que a Bíblia chegasse até nós, mas um coração que está cauterizado com informações erradas, dificilmente ele vai acreditar nesses argumentos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar aquilo que o Senhor me deu. E ele me deu exatamente a própria palavra dele. Se a pessoa crê na palavra dele, ela precisa, no mínimo, sair da conversa colocando a maneira como ela crê em questionamento. Isso já é bom, porque daí o Espírito Santo realmente age. Rafa, pode falar. Meio que complementando o que você disse. A gente dá para perceber a sistemática do comentarista da revista, que ele começa dizendo na aula passada sobre que cada um faz a teologia de acordo com o que quer. Somos 7 bilhões de teólogos. E aí, na leitura diária, a primeira leitura dele, ele vai citar Isaías 44, que vem falar justamente que todos buscam ídolos. Então, quando a gente tem todos esses embates, digamos assim, com essas pessoas, a gente tem que lembrar que são ídolos que nós temos que destronar. E toda vez que você toca em um ídolo, o adorador vai chorar, Exatamente. o adorador vai piar. O fã-clube Eu já entra fiz em isso que você explosão. fez. Eu sempre gosto de colocar a carta na mesa para saber qual é o pressuposto que a pessoa que eu estou falando ela parte. E normalmente elas falam que acreditam na Bíblia. Sim. Só que aí você pede a razão da posição dela mediante a Bíblia e ela não tem. E aí quando você mostra o contraponto do que ela pensa na Bíblia,
não faz diferença para ela. O máximo que ela faz é parar de falar com você. Exatamente. Exatamente. É Então triste, né? a gente tem que lembrar também que o comentarista colocou muito bem, que nós não estamos lidando apenas com pessoas. Estamos lidando com pessoas que buscam desesperadamente por ídolos. Exato. Alguém para Exato. suprir as necessidades dela. E isso vai Exato. fazer com que ela faça uma má teologia. Não que nós somos perfeitos, Sim. mas que ela vai buscar o ídolo conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Excelente ponto, Rafa, porque até dentro da igreja reformada, alguém pode se perder buscando a teologia certa. Mas aí não é buscando a teologia certa, é buscando uma teologia que seja digna da sua idolatria. Já vi pessoas se perderem porque não quiseram, como eu posso falar, se apoiar na coisa mais importante que tem para se fazer teologia bíblica, que é: eu dependo daquele que inspirou os homens a escrever o material da minha teologia. Eu dependo do Espírito Santo para entender. Eu dependo do Espírito Santo para comunicar. Eu dependo. Não é um exercício estritamente racional. Ele é um exercício racional, emocional e sobrenatural. Teologia, ela é extremamente difícil por conta disso. Porque quando o homem se apoia na sua razão para entender a Escritura, ele se perde. Quando o homem se baseia na sua emoção para entender a Escritura, ele se perde. Sem o fator sobrenatural, esse homem não consegue fazer teologia. Ou melhor, consegue, É o mas é que o fazer Jonas teologia fala, errada. né? Oi? É o que o Jonas fala no Inteligência Humilhada, né? A teologia diante de Deus. É, exatamente isso, exatamente. Ó, já vi gente ir para entrar na igreja, ser discipulado comigo, ir para católica. Já vi gente negar tudo e ir para religião de matriz africana. Já vi gente ser discipulada comigo que foi para trás do feminismo, tá ligado? Bizarro, bizarro. Mas por quê? Porque não acha, é, não consegue conceber essas informações dependendo do Espírito Santo. E também porque o Senhor não quer que elas absorvam, essa que é a verdade. Isso precisa ser levado em consideração. Não só levado em consideração, mas isso é o que a gente chama de soberania de Deus, porque realmente é. Mas no nossa dimensão aqui, realmente é muito comum, melhor, tem ficado cada vez mais comum que as pessoas elas caiam nesse engano de, de não abraçarem a teologia, não é só a teologia reformada, mas a teologia bíblica, que é a teologia reformada, enfim, por conta dos seus próprios pressupostos, daquilo que ela acha que é certo ou que é errado, entendeu? Rodrigo, você ainda está com a mão levantada da pergunta anterior ou você vai fazer outra pergunta? Desculpa, irmão, é da pergunta anterior. Não estou conseguindo desativar a mãozinha. É só clicar de novo nela. Ah, obrigado. Não vai, não. Tudo bem, vou dizer que você é penteca e gosta de ficar com a mão erguida durante a aula. Está intercedendo. Ok. Esse segundo ponto que a gente está falando agora vai dizer, ou melhor, diz respeito exatamente àquilo que a gente terminou falando sobre o veneno da serpente, né? Pensem sempre nisso. O veneno da serpente, a falsa teologia, ela aponta para a idolatria do coração do homem. Ela aponta para onde o homem quer chegar. E para a gente começar essa segunda parte, eu gostaria de lembrar com os irmãos a história, vocês viram aí na revista de vocês, que ela leva vocês para verem essa história de Jeroboão, no capítulo 12 de 1 Reis, verso do 25 ao 30, e também a história de Arão em Êxodo 32, do verso 1 ao 6. A gente tem uma questão política aqui voltada para Jeroboão, e também existe uma questão
não apenas política, mas também de liderança na história do próprio Arão, em Êxodo 32. Nesses dois lugares, a gente identifica que, de fato, as fake news, a falsa teologia leva o homem a ser idólatra. Nós temos um rei que, para poder se sair bem na história, ele, de fato, edifica em vários lugares um outro Deus para poder ser adorado. É bem louco, porque daí ele já não está querendo uma outra versão de Deus, ele está querendo outro Deus, né? E no caso de Arão, ele está fazendo um negócio extremamente complicado. Tem um livro que eu queria até trouxe aqui para mostrar para vocês. Vou deixar bem claro. Não é um livro, como eu posso dizer, não é um livro feito com base literalmente nas escrituras. Ele é uma adaptação da história do Arão com o formato de um romance, que ele foi escrito pela Francine Rivers e se chama O Sacerdote. Aqui, ó. Depois, se alguém quiser emprestado, eu posso emprestar. Ele é um romance e ela fez uma série de livros baseados nos coadjuvantes da Bíblia. E ela cria, de fato, assim, a história, lógico, com base na narrativa bíblica, mas como se fosse uma adaptação para uma história mesmo. Enfim, como se fosse um filme, um roteiro, enfim. E eu achei novela da Universal. Novela da Universal. Tadinha da Francine. A maneira como ela narra a história do Êxodo na ótica desse homem, do Arão, é muito legal mesmo. E a parte que ela conta sobre a construção do bezerro de ouro, o porquê que eles construíram, é muito legal também. Tá ficando mais escuro aqui, deixa eu só acender a luz. É muito interessante porque ela fala da pressão que o povo... A internet está instável. Ela fala da pressão do povo sobre ele, que levou ele a construir esse bezerro. Então, é uma viagem, mas é bem legal, porque tipo, coloca ele como sempre sendo um irmão que esteve como fala? À margem, assim, dos outros irmãos, né? Ele não era o Moisés, ele também não era a Miriam, né? Que era uma mulher e tudo mais, e aí ele agora está nessa função de sacerdote, enfim, é bem legal a maneira como ela narra. E aí você imagina o quanto o coração de um homem é levado a agradar outras pessoas ou a se autoafirmar para ser um líder, ele pode desembocar numa idolatria generalizada. É apenas um exemplo. Não acreditem que foi exatamente isso que aconteceu, porque a gente não sabe. A Bíblia não quis contar isso para a gente. Mas o que a Francine Rivers propõe quando ela escreve esse romance é algo que facilmente e cotidianamente acontece com vários outros homens, e inclusive conosco, quando a gente não consegue se firmar numa teologia verdadeira, criar um ídolo para cada um de nós, criar uma outra teologia que se adeque à nossa verdade. A teologia reformada ela não tem como pressuposto criar as pessoas dentro de uma caixinha, dizer que todas elas têm que andar do mesmo jeito, se vestir do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito ou viver as suas vidas trabalhando da mesma forma. Não é isso que a teologia reformada se propõe, porque não é isso que a Bíblia se propõe a fazer. Pelo contrário, o Senhor é um Deus que fala sobre unidade, mas que não fala sobre homogeneidade. A gente falou isso no começo das nossas conversas na congregação, né? A unidade do Senhor ela é diferente de padrãozinho estético, né? Então, só que em contrapartida, existe uma unidade de pensamento bíblico a respeito do que nós cremos, da nossa fé, da salvação em Cristo Jesus, do batismo, da vida cristã. E isso existe uma unidade, porque a Bíblia é uma regra de fé e prática. A teologia, ela nos clareia a respeito disso. Se a gente pegar essa teologia e querer criar uma outra para se adequar à nossa realidade, a gente está, mais uma vez,
nós já estamos envenenados pela teologia serpentílica, né, como o nosso autor aqui do estudo propõe, e a gente vai dar continuidade a isso quando nós ensinarmos as outras pessoas. É aqui que o perigo mora também. Eu tenho falado muito com vocês a respeito de passar o evangelho para outras pessoas, comunicar o evangelho para outra geração. E se a nossa geração, viciada com um veneno de uma teologia errada, continua propagando isso a troco de nada, ou melhor, a troco de glória própria, nós seremos outras serpentes fazendo a mesma coisa. Não é isso que o Senhor quer. E agora eu quero perguntar para vocês quais exemplos nós temos de como o discurso religioso pode ser usado, por exemplo, como ferramenta política. Vocês têm algum exemplo para citar de como as pessoas utilizaram algum argumento bíblico, teológico, para poder difundir uma política ao seu próprio entendimento? Isso estou falando com respeito a Jeroboão, né, que fez basicamente isso. O Everson, está me ouvindo? Tô. Então, o que acontece? Na eleição de 2018, nós tivemos a figura do nosso presidente utilizando de alguns textos da Bíblia para poder, digamos que, promover a sua autoimagem. Então, conhecereis a verdade vos libertará. É um versículo isolado e não à luz do seu contexto, mas assim, fazendo uma aplicação política em cima do versículo que não tem nada a ver com o texto, né? E depois também teve o episódio onde ele se batizou lá no Rio Jordão, né? E foi algo muito estranho também a posição, porque ele se declara católico e o batismo lá foi por imersão. Foi algo muito esquisito. Então, assim, é no mínimo mexe você esquisito, vê né? figuras políticas, é esquisito. Por exemplo, o Major Olímpio, que faleceu agora essa semana, se eu não me engano, o Dória fez um comunicado, uma carta de condolências para a família, e ele citou o versículo do apóstolo Paulo, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim, combati no bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé e tal. E ele aplica esse versículo diretamente à posição do Major Olímpio. E também não tem nada a ver com o texto, né? Não tem nada a ver com a situação. E por quê, geralmente né, esses meu? versículos são usados de maneira assim, fora do contexto, e é muito triste essa situação, né? É algo assim que para nós serve de alerta, né? E totalmente fora do padrão do que se representa o cristianismo mesmo. Total, total. Eu lembro que também teve aquela história do pessoal da direita falar que usar, né, o Senhor colocando os santos à direita e os bodes à esquerda para poder, olha isso, gente, não fica feio até eu falando, para endossar essa ideia de que direita é de Deus e que esquerda é do diabo, sabe? Gente, feio, mano. Feio. Mais feio foi ver crente replicando essa história. Nossa, isso foi muito feio. Foi muito feio. Eu lembro de um colega meu do seminário que ele ficou assim muito, muito, muito bravo quando ele viu isso. Agora eu lembrei. A brincadeira rolou até no seminário, assim. Nossa, mas ele ficou muito, muito irritado, porque de fato não é só uma piada, tá ligado? É você usar a palavra para endossar um negócio que Deus não tem participação alguma, mas alguma. Olha o que a pessoa está falando. Ela está falando que o que acontece na Revolução Francesa tem como base um símbolo de fé. Homens do lado direito daquela sala eram mais santos do que todo o resto, porque eles estavam pautados na Bíblia, e a Bíblia diz respeito às decisões e posições desses homens. E aí a história vai se perpetuando, as pessoas tomam isso como verdade, as pessoas desinformadas tomam isso como verdade, e elas vão dizer que é assim que é mesmo. Ou seja, todo mundo que não é cristão, que não crê na Bíblia... Oi.
desculpa cortar, é porque assim, isso aí acaba caindo no linguajar comum da nossa cultura, a ideia de que a esquerda é totalmente o diabo e a direita é de Deus. E é tanto no meio cristão, a gente acaba, até mesmo brincando, já brinquei alguma vez com os meninos, a gente vai orar na quinta-feira, né, na igreja, e tem o sistema da oração, que a gente está em círculo sentado, e a gente fala, e quem começa a orar? Aí a gente sempre fala, não, tem que começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, porque senão cai no comunismo. Ou seja, virou até uma questão pejorativa, assim, zoar, né, com o outro, porque a gente sempre entende que ir para a esquerda é do mal, então nem para orar pode seguir o fluxo da esquerda, tem que ser para a direita. Olha que maturidade de vocês, coisa maravilhosa. Não, mas é verdade, assim, no sentido do pejorativo se tornar num senso comum, não na brincadeira da oração, tá? Mas, assim, num senso comum tão grande que as pessoas hoje, de fato, elas enxergam que todo mundo que é da direita crê na Bíblia, é cristão e tá certo no mundo. E a gente sabe, porque a gente lê as notícias nos jornais, que não é assim. As pessoas da direita, elas muitas vezes elas são tão ímpias quanto pessoas que também são da esquerda. E aí as pessoas, eu lembro que eu já vi coisas assim, tipo, Jesus é de esquerda, porque Jesus sentava com as minorias e tudo mais. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, é sério isso? É sério que vocês estão falando isso? Não, mas você tem que ver, ó, presta atenção, Jesus, ele se importava com os pobres, então ele é petista agora, tá tudo certo. Gente, não é assim, não é assim. E toda vez que me perguntam qual é, que é a minha posição, se é de direita ou se é de esquerda, eu falo assim, eu sou de Jesus. E eu sei que parece jargão de crente falar isso, mas na verdade não é a coisa mais certa de se dizer. Porque Jesus está acima dessas coisas. O evangelho, o reino de Deus, ele não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Não tem como ser enquadrado na direita ou na esquerda. Porque além de serem pressupostos humanos, feitos por homens falhos, que também utilizaram, podem e utilizam para cada um das suas vertentes, utilizar de algum princípio bíblico para poder difundir a sua luta, a sua ideologia, o reino de Deus está acima dessas coisas. Está acima dessas coisas. Não tem como, não tem como. Você não é de centro se você não é da direita ou da esquerda. Você pode ser do próprio Senhor Jesus e está tudo certo. Você não precisa se enquadrar em nenhuma dessas coisas. Se tem alguma característica ou outra, aí é com você, mas você precisa entender que o reino de Deus e aqueles que fazem parte dele estão acima dessas coisas que os homens tentam nos colocar. E aí, obviamente, a gente pode falar, mano. Pode falar? Pode. Eu concordo na questão de que realmente o reino de Deus está acima, até porque o reino de Deus não é aqui, não é comida, não é bebida. O reino de Deus é o reino que ele vai estabelecer na volta de Cristo e será eterno, e todos aqueles que ele comprou estarão nele. Porém, nessas questões de direita e esquerda, por mais que realmente tenha tanta gente ímpia na direita quanto tem na esquerda, isso eu não tenho dúvida nenhuma, nós temos que ponderar também as questões do que uma e o outro defende. Porque, querendo ou não, as bases deles são diferentes. Por exemplo, nós temos relatos aqui no Brasil dos holandeses, quando eles chegaram no litoral de Pernambuco, que eles davam liberdade religiosa para quem era da comunidade deles, porém eles cobravam altos impostos. Enquanto a Igreja Católica, ela fazia imposição da religião e cobrava impostos menores. Então, o que a população preferiu? A população preferiu fazer parte da Igreja Católica, porque ela, afinal de contas, ela cobrava menos dinheiro, porém ela não me dava a minha liberdade religiosa, porque eles não estavam ligando para a liberdade religiosa. Isso nos mostra que os pilares da reforma, querendo ou não, sempre foram as liberdades individuais. Não havia imposições obrigacionais
da pessoa se converter ao protestantismo. Perfeito. Embora a gente sabe que houve excessos no meio da reforma protestante, assim como houve em outros episódios Sim. da humanidade, porque, afinal de contas, né? Mas a questão das liberdades individuais, eu acho que é uma das coisas que mais pesam na hora de você olhar para a direita ou para a esquerda, nesse senso, sabendo que não somos do reino dessa terra, que somos de um reino celestial, mas que ainda estamos aqui. Sim. Então, eu acho importante também nós olharmos da onde vêm as posições políticas que nós tomamos. Sem dúvida alguma. Porque nós podemos adotar uma posição política que venha de uma totalmente ateísta, totalmente longe de Deus. E isso vai implicar diretamente no nosso modo de ver a própria Bíblia. Vai transformar a nossa cosmovisão e o nosso modo como nós vamos ver a Bíblia. Então, eu acho que essas questões políticas, elas têm um peso necessário no debate eclesiástico para a vida da igreja, entendeu? Mesmo sabendo que nós não somos dessa pátria. Perfeito. É por isso que quando a gente entende que a nossa posição como cristãos está acima dessas ideologias, a gente consegue ter uma cosmovisão não apenas clara, mas baseada no princípio bíblico e na pessoa de Jesus Cristo, né, para poder enxergar esse tipo de coisa. Quando você se mistura, quando você se rebaixa para se misturar em uma dessas duas posições, você faz o que geralmente o que aconteceu durante vários períodos da história. A teologia se corrompendo para servir de propósitos, tu que fizeste o símbolo, para a teologia... Você fica cego. A teologia se corrompendo para servir de pressuposto político. Aí a gente tem um problemaço. Política ela é uma política séria, uma política feita por alguém que pensa de maneira que está acima, porque, enfim, por um cristão, por exemplo, ela não faz o contrário, ela não tem o pressuposto político para depois ser teológico, tá ligado? Você é uma pessoa teológica, biblicamente, você fala a partir da posição de um embaixador do reino para poder fazer política num mundo decaído. Aí é a posição aí é o bispado individual de cada cristão sobre a terra, de alguém que supervisiona a criação, de que tem esse mandato cultural colocado à disposição, é alguém que sabe se colocar, porque, meus irmãos, uma coisa que eu preciso que vocês me ouçam a respeito disso. Não caiam no ledo engano de não serem pessoas que não se posicionam. Quando eu falo não se posicionar, não é uma briga, mas assim, de não ter uma posição. Quando alguém vier para você com qualquer tipo de questão, você não precisa ser o expert político, não precisa ser o expert filosófico, não precisa ser o expert teológico para nada. Mas tudo aquilo, é um dos coisas que eu mais gosto de compartilhar. Tudo que nós precisamos para a vida e piedade nos foi dado no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, isso faz com que cada um de nós tenha com que contar, tenha na ponta da língua a razão da esperança para qualquer área da vida, seja uma compra no mercado, a uma eleição. Nós temos o porquê pensar, como pensar, porque a palavra nos dá ferramenta para isso, nos dá estrutura para isso. Então, o objetivo da gente falar de teologia aqui e de insistir em falar de teologia é porque ela é necessária para que a gente possa viver nesse mundo decaído que perverte a teologia bíblica desde sempre, teologia bíblica no sentido da Bíblia em si. E entenda uma coisa, quando a gente busca compreender, ter essa visão apurada a respeito das teologias falsas, a gente vai contra o pecado que elas, não apenas de onde elas vêm, mas o pecado que elas tentam endossar cada vez mais. 1 João, capítulo 1, verso 10, me traz um princípio bem específico para isso.
Oxe, não era isso que eu queria fazer. Primeira João 1,10 fala que se dissermos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Se a gente não admite o pecado na teologia errada, se a gente não admite o pecado no engano que está sendo propagado, a gente está nada mais, nada menos dizendo o que a serpente disse, que Deus é um mentiroso. E entende o que a palavra fala? Vocês lembram? A internet está instável. Vou esperar acessar essa mensagem. Daí eu te dou a palavra, tá, Suzane? Se eu não reconheço o pecado que está sendo transmitido, se eu não combato ele, se eu não percebo isso, se eu estou dizendo que os homens que estão propagando pecado também não estão cometendo pecado, ou melhor, se eu não digo que os homens que estão propagando a mentira não estão cometendo pecado, eu estou fazendo o Senhor de mentiroso. E aí, a palavra dele não está em nós. Compreende como é mais pesado do que a gente imagina? Não é apenas se eu não digo que eu não tenho pecado, é se eu não confirmo que o pecado está nas pessoas também. Lógico, a ideia não é você sair apontando as pessoas chamando de pecadoras, porque elas realmente são. Mas você precisa se deparar com uma teologia errada e falar assim, isso está errado. E não está errado porque você é presbiteriano, está errado porque a Bíblia não fala sobre isso. Oi, Su, pode falar. Ai, meu Deus, minha bateria aqui. Tá travando tudo. Su, pode falar. Que era só a minha internet aqui. Vocês estão me ouvindo normal? Melhorou. Ok. A Suzane ia falar alguma coisa? Acho que a internet dela tá ruim, né? Agora? Ela tá congelada, tá parada ali. É. Su, quando você voltar, você pode falar, tá? Seja livre. A revista de vocês, ela termina esse segundo ponto dizendo que o segundo mandamento proibiu não apenas a confecção de imagens dos deuses pagãos, mas também representações do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. As imagens são proibidas porque qualquer representação estática e limitada do Deus vivo é ofensiva a ele, uma declaração aberta de que ele pode ser reduzido e manipulado pelos homens. A gente está falando, fazendo esse contraponto entre idolatria e trazer do próprio Deus para uma ideologia, seja de direita, de esquerda, seja de gênero, seja minoritária, seja lá do que for, porque é exatamente isso que os homens fazem. E aí a provocação que eu preciso fazer com vocês é exatamente sobre esse ponto. Talvez hoje a gente não esteja diante de Balaíns, de Astarotes, de deuses, de figuras assim manipuladas por homens como naquela época, ou talvez a gente já não caia mais no engano dos deuses feitos pela Igreja Católica, né, dos santos e tudo mais. Talvez essa não seja a nossa realidade, não é mesmo. Mas o que a gente se depara agora? A gente se depara com ídolos que são filosóficos aliás. São ídolos que são criados no intelecto das pessoas. Aí a máxima do nosso querido Calvino a respeito disso, ela nada mais, nada menos é do que um reforço disso que a gente vê por aí. Criar um Deus para si ou criar uma outra imagem de Deus para si é extremamente perigoso, é condenável. Quando a gente estudou sobre o único e verdadeiro Deus, que a gente falou basicamente sobre esse mandamento, sobre como o Senhor não permite que seja feita não apenas uma outra imagem para representá-lo, mas qualquer tipo de imaginação que deturpe quem Deus é, que reduza ele a qualquer outra coisa, que também não reforce em nós o temor, a admiração por um Deus que a gente não conhece por completo, vai fazer com que a gente replique esses pecados
que a falsa teologia ela desenvolve. Nosso terceiro ponto, a respeito do dogma do insensato, a gente tem aqui a história de Raquel, que ela rouba os ídolos do seu pai, Labão. Vocês acreditam que vocês leram esse texto também? E o que é um dogma? O dogma é o ponto de uma filosofia ou de uma religião que é indiscutível, que as pessoas tomam como certo, melhor, é o ponto de uma doutrina religiosa ou filosófica que as pessoas tomam como certo e tornam ela indiscutível, ou seja, não se mexe nesse ponto, não se questiona porque ele é isso e ponto final. E qual que é o dogma do insensato? O dogma do insensato é exatamente essa criação de ídolos. No livro de número 11 das Institutas do Calvino, acho que o ponto número 8, ele vai falar exatamente sobre essa frase, né? Ele diz que a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos, né? Algumas outras traduções falam do coração, o que não é errado, porque o coração é a base do pensamento humano. E outras, a mais recente, Instituto da Cultura Cristã, ela utiliza o termo pensamentos mesmo. O que ele quer dizer com isso? O que vocês acham que ele quer dizer com isso? Aí é com vocês agora, vocês que falam. Eu espero, tranquilo. Sei que já deu nosso horário, mas ninguém vai sair de casa mesmo, dá pra gente ficar mais um pouco. Então, eu perdi porque tava barulho aqui, acabou que eu não ouvi metade do que você falou. Eu só ouvi livro 11 na sessão 8, só isso. O resto eu perdi tudo. Então, deixa pro Rodrigo. Tá bom. O Everson, repete a pergunta também, por favor. Repito. A pergunta é a seguinte: Calvino afirmou a imaginação do homem, ou os seus pensamentos, ou o seu coração, é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. O que ele quis dizer com isso? Everson, Oi. é o seguinte, eu creio que essa colocação de Calvino aí tá bem associada aos 10 mandamentos, no caso do primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Então, ou seja, qualquer coisa que eu colocar no meu coração no lugar de Deus, e eu preste culto a essa determinada, pode ser mesmo objeto de idolatria, um ídolo, ou até mesmo uma ideia filosófica, é eu fazer ídolos no meu coração, é eu produzir um ídolo e seguir ele, entende? Se tratando de eclesiologia, por exemplo, hoje a gente vê o caminho do sucesso como uma forma de idolatria. As igrejas Boa. que se colocam como caminhar dentro de um sucesso, no sentido de ter um bom número de membros na igreja, ter um grupo de louvor bem afinado, ter uma boa receita, nada, não que isso seja errado, mas diga assim, como quando o caminho do sucesso passa a ser o objetivo final da igreja, eu creio que isso pode se tornar uma idolatria, até mesmo quando por exemplo, o pregador promove a autorrealização dos ouvintes como um caminho a ser percorrido ou um prêmio a ser recebido, também pode se tornar um objeto de idolatria. Então, as pessoas passam aí para a igreja para se autorrealizar. E o pastor, digamos assim, o pregador, ele se coloca como esse mediador, que vai fazer com que o membro chegue no caminho do sucesso. Então, isso também pode ser tido como um caminho de idolatria, né, no coração. Sem dúvida, sem dúvida. Se naquela época os ídolos eles eram esses deuses, assim como eu falei,
A gente hoje tem esses outros potenciais de ídolos, né? O Tim Keller vai falar em deuses falsos sobre o poder, dinheiro e sobre o sexo. São exatamente essas coisas. Quando fala sexo, não é apenas o explícito, é a sensualidade também. É tudo isso que o Paul Washer, quando veio no Brasil, foi uma das coisas que ele falou, né? Sobre essa sensualidade, que ela não é apenas vista num programa imoral, num produto imoral, mas na maneira como as pessoas vivem. Isso é muito forte no nosso meio. Esse texto, essa frase do Calvino, ela é oriunda exatamente do entendimento do texto que fala sobre Raquel e o roubo desses ídolos. Só para contextualizar, Labão ele estava começando a pegar mal com o seu genro, né, com Jacó, a respeito dos seus ganhos, né? Então ele começa com aquela coisa assim, agora a sua comissão são aquelas vacas listradas. Aí ele vai e Deus começa a multiplicar as vacas listradas do Jacó. Depois fala assim, não, agora a comissão vai ser em cima das vacas malhadas. Daí ele vai, as vacas do Jacó começam a procriar e dar mais vacas malhadas, e daí ele tem um sonho onde o anjo do Senhor fala com ele que Deus está percebendo a maldade de Labão e vai continuar multiplicando as vacas dele, que o Jacó estava falando que o Labão falou que ele ia ter a comissão, e daí eles precisam se distanciar, né? Eles vão para um outro lugar. E Raquel, ela pega esses ídolos do próprio pai e ela leva consigo. Levar consigo um ídolo, cara, isso é tão forte, porque depois que ele tem esse sonho, ele conversa com as suas duas esposas, as filhas de Labão, e explica o que está acontecendo. Elas entendem o que está acontecendo e elas falam assim, não, assim como Deus te disse, vamos fazer. Mas aí a Raquel leva um ídolo para... Olha isso, gente. Ela leva um ídolo com ela. Vocês têm noção do quanto a gente faz isso? A gente crê em Deus, a gente crê na direção de Deus, mas de uma forma ou de outra, a gente está fazendo igual Raquel. Quando a gente dá ouvido a um tipo de ideia furada de filosofia, por exemplo, a respeito de autoestima, que eu já falei para vocês sobre, e a gente toma aquilo para si e a gente não sabe, mas a gente está carregando um ídolo pessoal. Quando a gente tem uma ideia de masculinidade errada, por exemplo, falada por qualquer pessoa que não coloca Deus na equação, logo está errado. Não olha, não aponta para Cristo como modelo de masculinidade. Aí a gente olha para aquele cara bem-sucedido, um cara legal, assim, não tem nenhum erro muito grande, né, para a gente fala assim, não, flerta com a ideia de quero ser igual a esse cara, ou eu quero ser igual a essa mulher, a essa influenciadora, quero ter, sabe? E aí pronto, meu filho, você está fazendo igual a Raquel. Você crê em Deus, você crê na Bíblia, você gosta de Jesus, mas você leva com você para onde você for um balinzinho assim, um astarotezinho dentro da mochila, dentro da bolsa, dentro do coração. Percebem que o falso entendimento teológico ele é muito mais profundo e muito mais forte do que a gente imagina? Diz respeito ao nosso cotidiano. Pois bem, que a gente estourou bastante nosso tempo. A última parte da nossa aula fala a respeito dos ensinos de demônios, que é exatamente isso que a gente leu no começo. 1 Timóteo 4, verso 1 e verso 7. O verso 4 diz o seguinte: nem se ocupem com fábulas, ou melhor, verso 1 fala, Paulo apóstolo... É isso mesmo? Isso. 4 do... Não, eu errei. Eu errei aqui na minha busca. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos
de demônios. E o verso de número 7 vai dizer o seguinte: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. A gente sabe que essa carta escrita para esse jovem pastor, ela tem esse duplo objetivo. Não apenas prepará-lo para o ministério, mas também ensinar a igreja a respeito de como ele deve conduzir, de como a igreja deve se portar. Então, ele aqui está dando uma instrução dupla também, para como ele deve tomar cuidado e ensinar a igreja dele a tomar cuidado também, porque nos últimos tempos, esse tipo de pessoa vai aparecer e vai ficar cada vez mais explícito quem que elas são, né? Elas têm esse objetivo. Para a época de Timóteo, provavelmente a maioria dos comentaristas vão falar que são judeus que fizeram parte ali de alguma igreja cristã, né? A igreja que foi fundada depois da morte de Cristo e com a expansão do evangelho pelos apóstolos. E essas pessoas elas vão começar a colocar alguns outros ingredientes a mais, porque assim como o Rodrigo disse, essas pessoas não acham que a verdade está completa, então eles acrescentam mais um ingrediente. Então eles vão colocar aqui, por exemplo, o texto que a gente falou, que a gente leu no começo, vai dizer no verso 3 que eram pessoas que proibiam casamento, exigiam abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Essa prática ascética, e aí eu vou lembrar de vocês de ascetismo, a gente falou de ascetismo na nossa exposição na carta de Colossenses, vocês lembram? Que eram pessoas que tinham uma ideia de ter algumas restrições na carne para poder alcançar uma outra espiritualidade, né? Então elas não comiam, não faziam certas coisas porque elas acreditavam que Jesus era bom, mas que precisava de uma coisa a mais para poder evoluir espiritualmente. Lembram disso? Essa prática ela não ficou aqui nessa época, ela se perpetua até hoje, como, por exemplo, crentes que não comem carne e que condenam as pessoas que comem carne por vários motivos. Por vários motivos. Às vezes por proteção aos animais, às vezes por entenderem o corpo dessa maneira distorcida também, que é algo que precisa, que a matéria é ruim, enfim, que o espírito é nobre, essa coisa toda. Aquilo que estava acontecendo lá acontece hoje também de outras maneiras, quando você começa a valorizar mais o seu corpo, quando você começa a atribuir a certos alimentos algum tipo de maldade, de pecaminosidade que eles não têm. Meus irmãos, não caiam nessa, de jeito nenhum. Não atribuem impureza àquilo que Deus purificou. Isso é pecado, isso não está certo. O seu corpo precisa ser cuidado, mas não precisa ser mais valorizado ou desvalorizado em detrimento do seu espírito. Não é isso que a palavra nos ensina. A gente precisa ter uma visão de integralidade da nossa vida. Então, quando uma pessoa ela pega um alimento, ela fala assim, bacon não é de Deus, complica, né, gente? Complica bastante. A Águia está mostrando o Rodrigo de costas com a perna mexendo. Logo o bacon. E logo o bacon, Manu. Logo o bacon. Logo o bacon, mano. Feijoada. Gente, não, gente. não tem como, não tem como. Não tá certo. Não tá certo. E não tá certo só porque os pecadores aqui presentes sabem o quanto gostam de bacon, mas é porque a gente está fazendo um papel de atribuir algo que o Senhor não fez. Compreende? Compreende que a pureza do coração é algo que o Senhor busca e isso se reverbera na nossa vida física, no nosso corpo, na maneira como nós nos alimentamos de fato, mas que de maneira alguma é dado para nós esse poder de dizer o que aquilo que Deus criou é ruim ou não, entende? O porco estava lá na criação e ele falou, é muito bom. Eu vou brigar com Deus, eu vou dizer o contrário. Só porque um monte de gente agora está dizendo que porco faz mal? Não, faz mal comer bastante, isso faz mal. Até água, se você beber muito, faz mal, minha gente. Dá dor de cabeça, deixa o sangue mais fraco. Não é para fazer isso. Mas Deus fez tudo isso de maneira muito boa. A nossa pecaminosidade não é parâmetro para a gente dizer o que é bom ou o que é ruim. Quando a gente faz isso, a gente volta no Éden e replica um pecado
de querer ditar o que é bom e ruim fora das escrituras. E aqui, mais uma vez, a falsa teologia faz isso, nos coloca como juízes das coisas e não como pessoas que promovem a justiça, a verdade das coisas. E a verdade das coisas é que bacon é bom. Como um bacon. É igual o café, os adventistas não gostam que tome. Eles falam que café é pecado, né? Ai, gente, pra quê? Não tem paciência. Não tem paciência com essas coisas. Mas isso é um exemplo, como é que fala? Parece um exemplo bobo, mas isso é muito real. As pessoas elas vão ter, elas vão elocubrar coisas mais profundas a respeito disso também. Isso envolve a maneira como a gente faz música, isso envolve a maneira como a gente se veste, isso envolve várias coisas. E aí, o que acontece? No final das contas, a gente está... as religiões, as denominações se criam ao redor dos usos e costumes, e não do evangelho que muda o coração de uma pessoa, que muda a mentalidade de uma pessoa. É aqui que é complicado. Não é apenas para a saúde ou para o bem-estar de alguém. É para tratar o A evangelho identidade da igreja, né? entende? Isso é triste demais, isso é muito triste. Pois bem. E tudo isso, minha gente, começa e termina com fake news. Por isso que a palavra do Senhor, fazer teologia, é isso que a gente está fazendo aqui. É pensar o que a palavra diz e compreendê-la. Nos usarmos, sim, dos grandes homens da história que estudaram e se desdobraram mais na Bíblia para poder entendê-la, para que a gente não caia no engano que a gente já caiu aqui, de pensar coisa errada e dizer que é bíblico porque estava na igreja, porque alguém falou na igreja que era. Não questione o evangelho. A internet está instável. Não questione o evangelho é poder de Deus para os que creem, é verdade. Questionem as pessoas que comunicam o evangelho, se elas estão certas ou erradas, mas façam isso também a partir das escrituras. Ok? Meus irmãos, é isso, passei 15 minutos. Tá vendo? A gente pode começar a 1 da tarde. Não é o suficiente. A gente vai sempre precisar de mais tempo, mas eu estou feliz que a gente está conseguindo ter mais participação de vocês. Veja né? pelo lado bom, você passou 15 minutos, não 45. Não, 45, é verdade. É verdade. Beleza, meus irmãos? Alguém que tem algum comentário, alguma dúvida? Abstenham-se dos ídolos. Abstenham-se dos ídolos. É isso mesmo. Não aceitem teologia falsa. Lutem contra a teologia serpentílica. Rodrigo criou um rap aí, escrevendo aí. Sobre a Tá escrevendo. A teologia serpentílica. Ó, já tem até o título. Aí tudo vai virar um rap, irmão, depois. Viu? Rodrigo, a gente pode colocar um rap seu no culto quando a gente voltar? Pode. Faz isso não, irmão. Ai, meu pai do céu. As barbas do Rafa até se enrolam mais. Como um bacon, irmão. Comam um bacon e façam rap. Já que eu não tenho cabelo, eu vou fazer trança aqui, ó. Vai parecer o judeu da Edianópolis. Gente, é isso. Vamos orar para encerrar a nossa aula? Colocar o... É Kipá que fala? Kipá, Vamos orar? Vamos orar pelo Léo e pelo Elder. É isso, Rafa? Oi, cortou. Léo e Elder, seus amigos? Léo e Éder. Éder. E pela família da Silvana e da Silviane. Deixa eu anotar. Anota, mas lembra de ler, irmão. Sim. Léo e Elder, Silvia e Silviane. Éder. Isso. Aqui. Vamos orar. Gente, uma mistura de Silvia com Suzane aí, hein? Silviane. Eu acho que a mãe delas é a mesma que a sua. Não, tem uma irmã assim. Silvia, Suzane, Silvana. Silvia. Ei, galera, Oi. a minha mãe já tá melhorando, viu?
Eu agradeço as orações de vocês. Ela Graças está a conseguindo se Deus. alimentar bem. O irmão fez um vídeo dela, eu não consegui falar com ela, mas ele fez um vídeo e ela falou que eu não me preocupasse, que ela já está se recuperando. Meu padrasto já está melhor que ela, graças a Que Deus. bom. Qual é o nome da Amém. tua mãe, Manu? Obrigada aí pelas orações. Manu, qual é o nome da tua mãe? É Cícera. Cícera. Vamos agradecer pela vida da Cícera também. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, por mais um momento com os meus irmãos, onde nós podemos aprender cada vez mais sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado porque o Senhor está equipando cada vez mais a sua igreja com sabedoria do alto, com conhecimento das Escrituras, para poder testemunhar, ó Deus, para esse mundo caído, ó Deus, enganado pela teologia da serpente, o que que a tua palavra fala e nos ensina, Pai, para vivermos de vida de maneira piedosa. Então, toma conta de nós, que nenhum conhecimento, ó Deus, que foi compartilhado aqui, ou daquilo que eles vão estudar, ó Deus, durante a semana, seja esquecido, seja negociado, trocado por nenhum tipo de ansiedade, preocupação, seja lá o que for. Cuida, ó Deus, do teu povo. Nós oramos, ó Pai, e agradecemos também pela vida da mãe da Manu, ó Deus, dona Cícera. Obrigado pela melhora dela, pela melhora do padrasto dela também. Obrigado porque o Senhor está cuidando do teu povo, cuidando daqueles que nós amamos, e isso é uma graça que precisa redundar em glória e louvor ao teu santo nome. E também, ó Deus, sabendo que o Senhor é glorioso e que nos ouve, nós pedimos, ó Pai, pela vida do Léo, pela vida do Helder, da Silvia e da Silviane, ó Deus, que o Senhor tome conta deles em relação à saúde, delas por terem perdido um ente querido. Abençoe-os, ó Pai, e proteja-os, ó Deus, que toda essa situação sirva para que o nome do Senhor seja glorificado, para que eles se aproximem do Senhor, se não te conhecem, que passem a te conhecer, ó Deus, e depender do Senhor, para que com a circunstância de vida ou de morte, ainda assim o nome do Senhor seja glorificado. Ajude-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, nos abençoe, ó Deus, segundo a tua bondade, e nos faça, Pai, cumprir o teu evangelho durante a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, é sempre um prazer, saudade de vocês, mas isso vai passar. Fé em Deus. Ajuda o Nicolas. E avisem a quem vocês tiverem em contato que a aula vai estar disponível no YouTube, tá? Vai ficar disponível só pelo link que eu vou mandar lá no grupo. Ok? É o caso perdido. Depois fala que criança não é pecadora. Meu bichinho. Ok? Não É que ele virou esqueça. youtuber, Agda, e agora ele tá, ó. Ele é youtuber? Aí sim, hein? Muito bom. Ó, por isso que fala que quando batizar, tem que batizar o corpo todo, não é só a cabeça. É exato. O batiza, irmão. No caso dele, tinha que batizar ele cabeça para baixo. Ai, vocês são demais. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Tchau.